Salve galerinha, aqui é a Maristela HT. Bom, hoje eu trago um vídeo pra vocês sobre história real de um dos filmes mais assustadores para algumas pessoas. Esse filme seria O Exorcismo de Emily Rose. Eu vou trazer pra vocês a história real por trás desse filme e espero que vocês gostem dele. Eu peço pra vocês deixarem o joinha, comentarem aqui embaixo o que acharam do vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho e me mandem temas para mim fazer pra vocês. Chega de oração, bora pro vídeo! Anneliese Elizabeth Mitchell foi uma jovem nascida na Alemanha. Ela nasceu em 21 de setembro de 1952 e isso acarretou muitas coisas durante a vida dela. Ela tinha, digamos, seus 16 anos e ela estava tranquilamente fazendo o que qualquer jovem faria. Ela estava no colégio, fazendo suas coisas, estudando. Anneliese começou a ter desmaios frequentes dentro da sala. Ela achava que era alguma coisa em relação a cansaço, porque ela estudava muito. E isso ela falava, não, eu vou descansar, beleza. E certo dia ela teve um desmaio muito forte. Ela tecnicamente entrou em um tipo de transe. Depois que ela acordou, ela começou a andar meio que tropeçando pelos corredores da escola. Ela chegou em casa, conversou com a mãe dela e elas resolveram ir em um especialista para resolver e ver o que ela tinha, porque ela achava que ela estava com algum problema e tal. Então a Anneliese foi submetida a vários testes neurológicos e foi descoberto que Anneliese sofria de epilepsia de lobo temporal. Ela tinha um tipo de uma condição rara, mas acontece em certas pessoas ao longo do tempo. Um tipo de uma síndrome chamada síndrome de Zen-Swid. Eu vou botar aqui pra vocês, mas eu não sei o que significa. Mas o que deu pra me entender é que ela mexia tipo com a religiosidade da pessoa. Tipo assim, ela ficava hiper religiosa. Ela só pensava em coisas de Deus e não queria saber mais de nada. Por conta dessa síndrome, a Anneliese começou a sofrer certas coisas. Ela tinha muita tontura, ela sofria de alucinações auditivas e visuais. E ela tinha perda de memória. Ela entrava em transe e depois não se lembrava de absolutamente nada o que aconteceu nesse meio tempo, que ela ficou nesse sono profundo. Anneliese recebeu um medicamento para a síndrome dela, para epilepsia, e ela tomava tranquilamente para poder se curar. Mas eu acho que essa doença não tem cura, ela tem que tomar remédio para a vida inteira. Então ela começou a tomar, só que a coisa piora, porque os sintomas dela começaram a piorar ainda mais e ela não melhorava de jeito nenhum. Anneliese conseguiu até uma bolsa em uma faculdade de Waynesburg em 1973, só que por conta das suas frequentes crises de epilepsia, ela não pôde ir e isso só piorava o caso dela, que ela até se convenceu de que ela não estava doente por conta dessa síndrome, ela estava com algo mais e ela se convenceu de estar possuída por alguma entidade demoníaca que, de acordo com ela falava que enquanto ela orava durante o dia e durante a noite, ela simplesmente ouvia vozes de algum tipo de entidade em sua cabeça. Ela chegou a falar que ela conseguia ouvir vozes falando que ela estava condenada ao inferno depois de sua morte. Anneliese estava tão desesperada que ela chegou a ir em vários padres lá em Bavária, na cidadezinha onde ela morava. Os padres se recusaram a fazer um exorcismo ou a ajudá-la. Por conta do que? Eles achavam que ela não estava possuída por alguma entidade e falavam que ela estava doente, tipo, por conta da epilepsia, e falavam que ela não deveria procurar ajuda em igrejas, ela deveria procurar ajuda em hospitais para tratar o que ela estava sofrendo. Que o caso de Anneliese começou a piorar muito, até que ela começou a arrancar
suas próprias roupas quando ela tinha as crises dela, arrancava as próprias roupas, bebia a própria urina, ela comia aranhas vivas e comia carvão também. A própria mãe de Annelise relata que a garota simplesmente, às vezes, começava a rastejar como um animal dentro da própria casa. Ela passava por debaixo de móveis e começava a rosnar e a latir como um cachorro. E isso começou a assustar muito a mãe e o pai dela. Eles simplesmente buscaram ajuda de um padre conhecido da família para ver se ele conseguia ajudar a própria filha. E ela chamou um padre. Ele se chamava de Ernest Alt e ele pôde afirmar que a garota estava realmente com alguma coisa ruim dentro dela. E não era só epilepsia que ela estava tendo. Ela precisava de uma ajuda urgente espiritual, porque a garota estava quase morrendo. Não tinha quase mais alma dentro dela. Ela era só uma casca vazia para um hospedeiro. E o padre falou até no júri, quando ele foi acusado, que se ele não ajudasse Annelise, ela ia morrer aos poucos. Ele tentou fazer o máximo que pôde. A igreja afirma, eles fizeram cerca de 63 exorcismos em Annelise. Cada um durava cerca de 4 horas ou até 6 horas para tentar tirar o que tinha no corpo da menina. O bispo Joseph Strauss, ele acabou autorizando o padre Ernest Alt a fazer o exorcismo, porque tem um pequeno detalhe. Para um padre fazer um exorcismo, ele precisa de autorização de alguém de um escalão maior que ele. Tipo assim, a autorização tem que vir direto do Vaticano para eles fazerem, porque se alguma coisa acontecer, digamos assim, uma pessoa está possuída e alguma coisa acontecer com a pessoa, o Vaticano já está sabendo do que eles fizeram e eles vão ter que resolver o problema perante a justiça, perante os familiares da pessoa que aconteceu alguma coisa, tipo se levou a pessoa à morte, se a pessoa ficou machucada. Quando ela estava sã, quando ela estava conseguindo falar ainda, ela falou para o padre Ernest que sabia todos os nomes dos demônios que estavam dentro dela. Entre eles estavam Lúcifer, Caim, Judas, Adolf Hitler e Nero. Annelise falava que os demônios que estavam dentro dela sempre discutiam quando ela estava em sessão de exorcismo. Parecia um enxame de abelhas dentro da cabeça dela e eles falavam todos juntos, brigando entre si, falando várias coisas horrendas, xingamentos com ela, chamando ela de vários palavrões, tipo... Entre outros palavrões mais pesados que esses, falando que eles iam ver ela no inferno. Durante certo tempo, Annelise começou a ter ferimentos graves em seus tendões e em seus joelhos, porque mesmo ela estando com entidades dentro do corpo, ela não parava de rezar. Ela sempre ficava ajoelhada o tempo inteiro para rezar, pedindo forças e Deus ajudar ela. Só que não foi bem assim. Annelise ficou tão fraca que ela parou de comer, não comia absolutamente nada, ela parou... Aos poucos parou de tomar até água, ela não fazia mais nada, ela virou tipo um boneco, um cadáver na própria casa. Ela ficou durante 10 meses sofrendo essas coisas dentro dela. Ela sofreu por um bocado de tempo e em 1 de julho de 1976, Annelise veio a falecer por conta do sofrimento e das coisas que ela passou. Ela também estava muito desnutrida. Quando ela começou a ter as convulsões, os negócios dela, ela era esbelta. Tinha um peso bom para uma garota de 16 anos, quando começou tudo. Ela, até os seus 23 anos, ela tinha ainda seu corpo esbelto, mas por conta de tudo que ela passou, ela começou a ficar muito magra. Ela começou a ter manchas pelo corpo. Acarretou
a morte dela. Após a morte de Annelise, os pais e os padres que fizeram eles foram o padre Ernest e um outro padre que não foi revelado o nome, que acabaram fazendo o exorcismo de Annelise. Fizeram o exorcismo e eles acabaram tendo acusações de 6 meses de prisão. Mesmo a advogada que eles conseguiram arrumar, falando que eles tentaram de tudo fazer para Annelise continuar viva, não era só um caso de epilepsia que ela tinha mais alguma coisa que fez isso acontecer com ela. Era uma coisa sobrenatural, que ninguém conseguiria explicar do porquê dela ter acontecido isso com ela. Já os pais da menina não foram acusados de nada, eles foram absolvidos. O júri achou que eles já estavam sofrendo demais por terem perdido a filha de 23 anos de idade. Ainda tem aqueles psiquiatras e psicólogos que acham que Annelise não precisava de um exorcismo e sim de ajuda médica, tipo de psiquiatria, porque falavam que ela estava sofrendo de alucinações por conta da epilepsia e da síndrome dela, que ela fazia isso por conta dela estar ficando louca. Há religiosos bem fortes, eles falavam que o que tinham dentro de Annelise era tão forte que nem a igreja conseguiu salvar a garota. E isso prova que o que tem desconhecido na Terra, céu, um humano pode prever o que vai acontecer com eles ou no futuro próximo. Bom, galerinha, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dele. E vocês acreditam que ela sofria só de epilepsia ou tinha mais alguma coisa sobrenatural envolvida? Eu peço para vocês deixarem um joinha, comentarem aqui embaixo o que acharam do vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e me mandem temas para mim fazer para vocês. Até o próximo vídeo!